Dentro do América, há suspeita de que ele já tem um acerto fechado com o Cruzeiro para a próxima temporada. Antes vamos falar do Cruzeiro e vamos ao vivo para a Toca da Raposa, onde está Giovana Pires, porque o departamento médico está trabalhando por aí também, né, Giovana? Tem novidades? Boa tarde. Cheio de atualizações, viu, Maurício? Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no GE. Semana de preparação do Cruzeiro durante esse período de data FIFA, na semana passada também. Então o Cruzeiro está aproveitando, digamos assim, esse período para recuperar também esses atletas. Vamos começar falando do Lautaro Dias, porque hoje foi mais um dia que ele não participou do treinamento com o grupo aqui na Toca da Raposa 2. Terceiro dia consecutivo que ele é poupado pela comissão técnica do Cruzeiro. Ele não teve nenhuma lesão identificada, mas está com um desgaste físico grande, então por conta disso a diretoria, a comissão técnica da verdade decidiu que ele não deveria participar dessas atividades, fazendo apenas trabalhos internos aqui na Toca para evitar uma possível lesão. Agora vamos falar do Dineno, porque ele se recupera de uma lesão mais grave, teve uma lesão no joelho, rompeu o ligamento e aí agora está nesse período também de recuperação. Ele publicou um vídeo interessante nessa recuperação, já são 40 dias de atividade, é peça importantíssima também nesse ataque do Cruzeiro, mas só vai voltar no ano que vem. Essas foram as informações do Cruzeiro. Bora falar agora sobre Rodriguinho. Onde é que vai parar um meia atacante que pertence ao América e cujo contrato se encerra em dezembro? Informação importante. Dentro do América, há suspeita de que ele já tem um acerto fechado com o Cruzeiro para a próxima temporada. Até por estar a menos de 6 meses do fim do contrato, o Rodriguinho pode assinar esse pré-contrato com quem bem quiser, sem render qualquer centavo ao Coelho. O que eu posso assegurar para vocês, diante dessa especulação que surge dentro do próprio América, é que não há nada assinado entre o Rodriguinho, representantes dele e qualquer clube do Brasil. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Lincoln, que é o procurador, o empresário dele há 4 anos, e o Lincoln me assegurou que não há nenhuma negociação fechada. Eles já avisaram ao Salum, que é o homem forte do futebol do América, que vão escutar propostas, que estão dispostos a entender o que o mercado oferece, mas não há nenhum acordo fechado com o Cruzeiro. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos para saber se o Rodriguinho permanece no América, se ele vai buscar outro clube. Jogador que não vinha sendo utilizado, com a chegada do Lisca se transformou em titular e protagonista. 6 jogos, 4 gols e 2 assistências desde a sua aparição. Ô Cabido, Rodriguinho no Cruzeiro, será, Cabido? Será que pode ser uma boa alternativa aí para o Cruzeiro, jogador que fica disponível de graça no final do ano? Resta saber como essa negociação com o próprio América poderia acontecer, né? O América não é um clube que facilita muito os negócios com relação... Mas essa não depende do América, né? Não, mas não depende imediatamente. Vai sair livre, né? Mas vai sair livre só no meio do ano, não? Não, em janeiro. Ah, em janeiro? Não, então, perfeitamente. É um bom jogador. Um jogador que a gente até falava, né? Estranho o Cauã não ter utilizado ele mais no início da temporada no América. Agora mesmo, de fato, com o Lisca, ele tá desembolando, jogando muita bola, inclusive um dos melhores jogadores do nosso estado hoje no futebol brasileiro, jogando muito e pode ajudar. Mas, obviamente, não é o sonho do torcedor do Cruzeiro. O Cruzeiro, ele pensa... os torcedores do Cruzeiro pensam de uma maneira um pouco mais alta, né? O torcedor do Cruzeiro quer jogador que chega e resolve, não que chega e dispute posição. Mas seria um bom jogador para compor ali o plantel, viu? Ele é um jogador que tem um talento interessante, é jovem ainda, então eu vejo com bom potencial esse tipo de negociação. Torcedor do Cruzeiro, que está ansioso, afinal de contas, uma semana sem ver o time jogar. Então o Cruzeiro que só volta a campo na próxima sexta-feira contra o Bahia às 9h30 no Mineirão. E para você que quer ir nesse jogo, a venda de ingressos já começou. Basta acessar ingresso.cruzeiro.com.br e garantir o seu lugar nesse jogo. Cruzeiro que depois vai ter uma boa sequência de jogos, né? Pega o Bahia, depois vem jogo aí de semifinal da Copa Sul-Americana, sequência de Campeonato Brasileiro. Então o técnico Fernando Diniz aproveitando ao máximo essas 2 semanas que está tendo aí para preparar a equipe do Cruzeiro. Ontem, mais uma vez, atividades técnicas muito importantes e com muita intensidade. Mais uma vez, o técnico do Cruzeiro mostrando o que ele quer e os jogadores assimilando tudo que o Fernando Diniz tem aí, entende de futebol e quer que o Cruzeiro faça. Mais uma vez, o argentino Lautaro Dias, ele fez parte da atividade, tá? Segue fazendo aquele controle de carga para evitar lesão,
jogador que vai estar à disposição na próxima sexta-feira. Além dele, o Cássio também vai estar à disposição. Ontem, o Cruzeiro, de maneira oficial, informou aí que o Cássio teve um leve edema na coxa direita, inclusive desde ontem, na verdade desde anteontem, né, quando deixou o treinamento mais cedo, o Cássio segue tratando aí esse edema e na segunda-feira já deve treinar normalmente com o grupo, não vai ser desfalque para esse time do Cruzeiro aí no jogo contra a equipe do Bahia. Bom, em relação aí ao meio-campista Matheus Henrique, a informação que a gente tem é de que o jogador deve estar em condição de jogo, deve voltar a jogar, pelo menos ali no jogo de volta contra a equipe do Lanús, Cruzeiro que enfrenta o Lanús no dia 23 e depois no dia 30 desse mês. Então o jogador do Cruzeiro, né, o Matheus Henrique aí, segue se preparando, segue fazendo toda a sua recuperação. Por falar em recuperação, ontem o Juan de Neno, através das suas redes sociais, postou imagens aí da sua recuperação que vem sendo muito bem feita, porém o atleta que só volta na temporada de 2025. O de Neno, que passou por cirurgia no ligamento cruzado anterior, vem se recuperando muito bem, porém só deve retornar aos gramados no ano que vem. Então o Cruzeiro segue aí a sua preparação, treina daqui a pouco na Toca da Raposa 2, sábado pela manhã, domingo de folga e retoma as atividades na próxima segunda-feira. Ô Cabido, você ficou aliviado com as notícias a respeito do Cássio ou você ficou preocupado com as notícias a respeito de Matheus Henrique? Eu fiquei desesperado, na verdade. Porque assim, gente, vamos lá, né? A gente tá falando aqui de um dos principais jogadores do Cruzeiro, talvez a principal contratação de linha do Cruzeiro até o momento, nesse segundo semestre, né, nessa janela do meio do ano, e o Matheus Henrique é um jogador que ainda estava se adaptando ao trabalho do Fernando Diniz. Era muito importante ele participar dessa intertemporada que o Cruzeiro está fazendo agora, nesta data FIFA, para ele entender melhor os trabalhos do professor Fernando Diniz, e ele ficar fora e só praticamente ser opção para o jogo de volta diante do Lanús lá na Argentina é muito preocupante. É muito preocupante, Grice, porque ele é um jogador que dita o ritmo da equipe, ele é um jogador que vem fazendo a diferença, apesar, como eu falei, dessa dificuldade que ele tem tido diante ou com o professor Fernando Diniz. Mas um jogador do nível do Matheus Henrique ficar fora, principalmente desse primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana, é de se lamentar muito. Com relação ao Cássio, menos mal que ele vai poder trabalhar a semana que vem inteira, vai poder jogar diante do Bahia, porque ele é um goleiraço, gente. Ontem a gente falou muito do Cássio aqui. O Cássio é um goleiro que de fato faz a diferença, é um goleiro que de fato dá um respeito para a equipe que poucos goleiros dão, né? Então, para mim, é uma ótima notícia essa do Cássio, entre aspas, não ser um problema para o duelo diante do Bahia daqui uma semana. Mas essa do Matheus Henrique é preocupante, até mesmo pelas opções, Grice. O Gui, a gente estava falando ali fora do ar, preparação física é uma ciência muito complexa. Tem muita gente que acha que é super simples, muito fácil, mas é feito todo um planejamento, de acordo com a ideia do treinador, de acordo com o nível dos jogadores, e você faz um planejamento para o ano inteiro e tudo mais. Quando você tem uma troca de comando como essa que o Cruzeiro passou agora, ainda com o treinador, com exigências diferentes, com uma mudança no processo, num momento em que muitas vezes os jogadores já estão aí começando a se esgotar fisicamente, porque o ano já vai ficando próximo do fim, isso pode ter um impacto grande e me parece que o Cruzeiro está sofrendo um pouquinho com isso nesse momento. Né? Teve uma parte do boletim do Aduraldo que ele fala assim, foi mais um treino intenso, né? Intenso assim, é um treino realmente puxado. E o Fernando sempre teve essa característica. Quem acompanha o trabalho do Fernando acompanhou no Fluminense, São Paulo, sabe que o Fernando é um cara que estica demais a corda. O que eu estava falando fora do ar, aqui vou trazer para os nossos amigos da 98, é que as pessoas imaginam que quando termina a pré-temporada lá em janeiro, início de fevereiro, o jogador está no ápice da forma física, o que não é assim que funciona. É feito um planejamento para que no decorrer da temporada o jogador vá subindo de condição física e de produção. O ápice desse gráfico, ele acontece normalmente no meio ou um pouco depois da metade da temporada. Dali para frente, a gente tem uma reta descendente. Por quê? Porque existe o desgaste, várias competições já foram disputadas, né? O Cruzeiro, por exemplo, já jogou Copa do Brasil, já jogou Campeonato Mineiro, e aí são mais
no mínimo, se eu somar aí 17, 19 datas que o Cruzeiro já entrou em campo, então você tem todo esse desgaste. Já jogou várias na Sul-Americana e já jogou 2/3 do Campeonato Brasileiro. Então o jogador já está muito cansado. Já é hora de você dosar os treinamentos. Aí você faz uma mudança na comissão técnica. Chega um outro treinador que tem que implantar a metodologia dele. E essa metodologia passa também pela parte física. É perigoso, né? A gente já teve o problema aí do Matheus. Não dá para afirmar que o que aconteceu com o Matheus Henrique foi em função de carga de treinamento, mas já aconteceu já no período do Fernando. Tem aí o problema com o Cássio, que parece que foi uma coisa mais acidental. Ele sai num lance, no treinamento, tentando cortar uma bola com a cabeça. Agora, se a gente relembrar os últimos jogos do Cruzeiro, pegar a gravação completa dessas partidas, a gente vai ver que em pelo menos 2 partidas, o Cássio cai no gramado e coloca a mão na virilha. Principalmente contra o Cuiabá, lá em Cuiabá. Contra o Cuiabá. Então, tem 2 jogos assim que para mim foi muito nítido. Não sei se ele está com alguma coisinha. Em um dos jogos, o Cabida, ele parou inclusive de cobrar o tiro de meta. Sim. Não é? Foi nesse jogo contra o Libertad também. Também. Então, assim, eu acho que o Cássio tem alguma coisinha ali. Dá para administrar? Provavelmente dá. Porque o goleiro, você não exige assim tanto impacto, tanto esforço com as pernas. É claro que ele tem que saltar, ele tem que fazer as defesas e tal. O próprio Cássio, pela experiência, também conhece bem o corpo dele. Conhece muito bem, o cara experiente ali. Sabe a hora que ele pode ir ou não. Hoje, agora não dá mais para cobrar tiro de meta. Mas eu tô com uma interrogaçãozinha no Cássio. Apesar do Anderson também ter mostrado ser um grande goleiro. Mas a diferença entre eles ali está na... Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.